agir assim, proceder assim. Então nós vemos o tempo todo essa carência de sabedoria. Nossas atitudes, as nossas posturas descrevem a nossa infantilidade. Me assusta. Como que pessoas que já passaram dos 40, dos 50 e até dos 60 permanecem vivendo em torno ali dos seus brinquedinhos, dos seus mimos, das suas fantasias. São como Peter Pan, nunca se libertaram da sua adolescência. Vivem desejosos de permanecer na terra do nunca. E como diz a própria lenda, essa terra não existe. Isso não existe. Então Tiago diz, olha, se você precisa de sabedoria para enfrentar os problemas, peça a Deus. Agora, sabe por que muitas pessoas não pedem sabedoria a Deus? Porque nós só buscamos aquilo que nós reconhecemos não possuir. A gente só busca aquilo que a gente não tem. E a maioria das pessoas se acha sábia para viver. Foi o que o autor de Provérbios disse. Não se considere sábio aos próprios olhos, irmãos. Nós nos consideramos. Nós temos respostas para tudo. Para tudo. Nós nos achamos muito bons. Nós nos achamos superiores a todos. A nossa cosmovisão sempre é melhor, é a melhor. A forma como nós procedemos na vida é sempre a melhor. Nós só buscamos aquilo que reconhecemos não possuir. E como nos achamos muito sábios, nenhuma oração em busca de sabedoria sai dos nossos lábios. A verdade é que muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar agora, muitas vezes nós tentamos ensinar Deus. Nós nos achamos tão sábios que a gente tenta ensinar Deus. A gente chega ao absurdo de tentar ensinar Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é clara, ela é evidente em muitos assuntos. E aí, eu e você, na nossa arrogância e pretensa sabedoria, nós tentamos contornar situações com a nossa habilidade de raciocínio. A gente fala assim, a Bíblia diz isso, mas isso é muito difícil, isso é muito radical. Será que não existe um jeitinho? Pergunta a Abraão se o jeitinho que ele deu lá deu certo. Ele não tentou contornar a situação? Deus falou que vai me dar um filho. Mas o tempo está passando e eu acho que nós fizemos errado, que nós ouvimos errado. Não é com você, Sara, é com H. Tentou contornar a situação, tentou ir do jeito dele. Deu erro? Nós nos achamos mais sábios do que Deus. Nós acreditamos que a nossa capacidade de argumentação, de raciocínio, pode passar por cima da ordem bíblica. Quantas vezes, gente, nós buscamos caminhos alternativos para aqueles caminhos que foram ordenados pela Bíblia? Eu não estou entendendo por que tem que ser assim. Não é para você entender, é para você obedecer. Está na Bíblia, obedece. Toda vez que o homem despreza a palavra de Deus e vai se guiando lá pelos seus raciocínios, ele se dá mal. Confia no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio conhecimento. É parecido com aquele outro. É também de Provérbios, mas é outro. Esse é do capítulo 3. E aí ele termina assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Precisa ter humildade. Precisa dizer assim: Senhor, os caminhos que eu estou trilhando são caminhos que eu comecei a caminhar como resultado dos meus raciocínios, das minhas argumentações, e eu estou percebendo que eles são caminhos de morte. Então, ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então, gente, olha só o que Tiago está dizendo: se algum de vós tem falta de sabedoria, continue pedindo a Deus. E Tiago encoraja o leitor a pedir isso a Deus, lembrando a pessoa que está lendo quem é aquele a quem se está pedindo sabedoria. Tiago diz: olha, pode pedir, porque, primeiro, Ele é o Deus que tem alegria, prazer em dar, e dar de forma abundante. Tiago diz que Deus a todos dá liberalmente, abundantemente. No verso 17 aí do capítulo 1, Tiago vai dizer assim que todo dom perfeito, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Deus tem prazer em dar. Outra característica deste Deus que concede a sabedoria, Tiago diz assim: Ele vai lhe dar sabedoria e Ele nunca, em momento algum, vai lhe jogar na cara o que Ele está te dando. Ele nunca vai chamar a atenção para a sua insensatez, para a sua deficiência, para a sua tolice. Por exemplo, imagina o pai do filho pródigo. O menino está chegando e o pai vira e diz: não falei para você? Bem feito. Quebrou a cara, se deu mal, você está fedendo a porco. Estava lá querendo comer a comida do porco? Bem feito, eu te avisei. Tiago diz: Deus não é assim. Deus é como aquele pai que não fala de nada, que acolhe de braços abertos, que recebe o filho de forma amorosa, que não lança no rosto do filho os erros cometidos no passado. Imagine que você esteja numa perrenha financeira há 3 anos, 2 anos. E aí você precisa pagar umas contas, não tem dinheiro, você vai lá e pede dinheiro emprestado a um amigo, ele te empresta, liberalmente. Não, rapaz, está aqui. Você pagou algumas dívidas, mas tem outras. 6 meses depois você bate lá, ele abre a porta, com aquela expectativa de que você vem pagar, você vem pedir mais. Rapaz, aquele dinheiro que você me emprestou, não deu não, você tem como emprestar mais? Mas vamos dizer que o cara é muito gente boa, te empresta. 1 ano depois você bate lá, agora você vai ter que pagar. Não, você vai pedir de novo. Aí o amigo vira para você e fala assim: rapaz, ó, eu sou muito seu amigo, mas não dá não, cara. Você não tem vergonha não? Você tem que pagar suas contas. Você ainda nem me pagou o que me deve, ainda vai pedir mais. Essa é a ideia aqui. Tiago está dizendo: olha, continue pedindo, porque Deus nunca vai lançar em rosto a sua insensatez e a sua tolice. Deus nunca vai ter uma atitude como essa. Então Tiago encoraja as pessoas a pedirem a Deus, porque Deus dá liberalmente, Deus nunca lança em rosto.
Mais do que isso, Tiago diz, olha, peça, porque é certo que você vai receber. Tiago diz, isso aí Deus dá a todo mundo, peça que a todos dá. Ele diz, a todos dá. Todo mundo que pede, Ele dá. Existe uma tradição sobre a vida de oração de Tiago, que dizia que esse apóstolo aqui tinha uma vida de oração tão intensa, tão fervorosa, que ao final da sua vida, Tiago desenvolveu calosidades no joelho. O negócio era tão intenso que existem relatos da época que diziam que os joelhos de Tiago eram semelhantes ao joelho de um camelo, por causa das calosidades no joelho. Se isso for verdade, nós temos aqui a explicação para o constante estímulo que Tiago faz na sua carta de buscarmos a Deus em oração. Nós vamos ver ao longo das nossas exposições aqui que Tiago o tempo inteiro faz referências à necessidade de nós orarmos. Precisamos orar. Como eu disse para vocês semana passada, e vou dizer várias vezes, o livro de Tiago é um livro extremamente prático. E nada mais prático do que oração. Tiago vai dizer, ore, ore, ore. O tempo inteiro ele fala de oração. Capítulo 4, ele vai dizer assim, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não sabem orar como convém. Lá no capítulo 5, Tiago vai dizer assim, está entre vós alguém doente? Faça o quê? Oração. E aí ele diz, e a oração da fé salvará o doente. Aí quando ele termina essa parte, no próximo versículo ele diz assim, nós devemos orar uns pelos outros. E nesse mesmo momento ele diz, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, gente, olha só. Primeiro, Deus tem prazer em dar sabedoria. Segundo, Deus jamais lança em rosto a nossa insensatez. E terceiro, nós temos a garantia de que seremos ouvidos por Deus. Apesar disso, essa promessa de sabedoria, diz Tiago, ela precisa ser feita de acordo com algumas condições. Condições estas que ele vai expor logo aí em seguida. Olha o que ele diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça com fé. De acordo com Tiago, pedir com fé é pedir em nada duvidando. É uma referência aqui a uma consciência dividida. A ideia aqui é que uma pessoa que tem duas almas e que está ali se debatendo entre o crer e o não crer, o acreditar e o não acreditar. Além da fé, Tiago impõe uma outra condição para a oração. Lá no capítulo 4, ele vai exortar os seus leitores a pedir tendo em vista os motivos corretos. O texto que eu acabei de citar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí em seguida, Tiago vai e pinta um quadro vivo daquele que pede duvidando. Ele diz, olha, a pessoa que pede duvidando, ela é igualzinha, ela é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É uma referência àquela onda que surge de repente, em contraste com aqueles movimentos contínuos de um mar calmo. Ele diz, essa onda, ela é impelida e agitada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Ou seja, é o quadro de uma alma inquieta, atormentada com angústias e com dúvida.
Tiago diz o oposto da perseverança que Deus deseja produzir em nós por meio das tribulações. Essa metáfora que Tiago utiliza aqui também é usada por outras pessoas na Bíblia. Por exemplo, Paulo, lá em Efésios 4, ele vai falar de crentes, vai indicar alguns crentes que são inconstantes. E aí Paulo diz, esses crentes que são inconstantes, eles são suscetíveis, ou eles são presas fáceis, quem lembra? Ele diz, a todo vento de doutrina. Gente inconstante, quando aparece uma coisa nova, ela diz, isso aí é... Paulo vai dizer, não é assim. Qual foi a maior crítica que Paulo fez aos Gálatas? Vocês estão passando desta para outra, deixa para outro evangelho. Pedro e Judas vão falar de falsos mestres que são como névoas impelidas pelo temporal. Ou seja, no todo aqui, o quadro é de inconstância, de vacilação, de hesitação, de falta de firmeza, de perseverança na fé. Então Tiago está falando o que? Olha, peça com fé, em nada duvidando. Porque tem gente, diz Tiago, que é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago está falando daquele crente que, quando tudo vai bem, ele dá o dízimo. Quando tudo vai bem, ele frequenta a igreja, ora pelo pastor, se envolve, mas bateu o vento contrário, ele para de fazer todas essas coisas. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Viu o contraste? Primeiro Tiago diz assim, peça que Deus a todos dá liberalmente. Mas se você for esse crentezinho inconstante, mais ou menos, você não vai receber nada de Deus. Nada. Crente inconstante pode pedir que não vai receber. Existe essa condição aqui do apóstolo. Quantas vezes, leia os evangelhos, quantas vezes Jesus ensinou que duas coisas jamais serão recompensadas: dúvida e incredulidade. Dúvida e incredulidade. E aí Tiago enfatiza mais ainda, ele diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra de Tiago aqui nos lembra aquele episódio lá da época de Elias. O profeta aparece e repreende o povo. E o que Elias diz? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficareis indecisos e divididos entre Deus e Baal? Inconstante em todos os seus caminhos. Jesus também pregou um sermão sobre isso. Jesus também repreendeu as pessoas de ânimo dobre, inconstantes, quando ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Uma pessoa inconstante, ela vive o caos de tentar caminhar para uma direção, quando ao mesmo tempo alguém, a vida tenta lhe puxar para outra direção. Uma hora ela confia em Deus, na outra hora ela confia em si mesma. Deus hoje é maravilhoso, amanhã Deus é um sádico, Deus não presta, porque Deus não ouve as suas orações. Hoje ela ora
antes de tomar uma decisão ou qualquer decisão, amanhã ela faz tudo de acordo com a sua vontade e só depois ela pede a bênção de Deus depois daquilo que ela já fez. Dizem, e eu acho que isso é verdade, que com o passar do tempo, dos anos, a gente vai aprendendo, né? A vida vai nos ensinando, a gente vai aprendendo na prática aquilo que a gente ouve falar, aquilo que a gente lê. E ao longo desses mais de 10 anos de ministério, eu tenho percebido que eu tenho medo de falar assim, a maior coisa, ou principal, mas assim, eu acho que uma das maiores dificuldades das pessoas é com a constância, continuidade, perseverança. Como que isso é difícil? Como que muita gente para no meio do caminho, em várias áreas da sua vida. Várias áreas. Começa e não termina. Querem ver um exemplo gravíssimo sobre isso? Sobre a escolaridade do brasileiro. A porcentagem dos que começaram o ensino fundamental e não terminaram é de 33%. Esse número é absurdo. Os que começaram o ensino médio e não terminaram é de 19%. Os que começaram algum curso superior e não se formaram é de 45%. Quantos projetos inacabados existem na sua vida? Começou e parou. Parou. Não existe continuidade. Isso é um problema sério, porque vida cristã é continuidade. Jesus uma vez disse o seguinte sobre os inconstantes: se alguém lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Essa questão de inconstância é algo que a Bíblia, pega pesado. Pega pesado. Como disse há pouco, essa foi a maior crítica de Paulo à igreja dos Gálatas. Paulo disse: admira-me, estou impressionado que vocês estão passando tão rápido de um evangelho para o outro, daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, gente, a jornada cristã por esse mundo, a nossa peregrinação por essa vida, não é curta, é muito longa. São anos, são décadas de vida cristã. E nessa caminhada, muita gente desiste, muita gente para, muita gente não aguenta. Existe uma pesquisa, não sei quem que fez, eu já li isso em vários lugares, que diz que o número de ex-crentes é muito maior que o número de pessoas arroladas nas igrejas. Claro, existem os mais diversos motivos para esse número, mas o fato é que desistiram. O Novo Testamento fala de muitos discípulos que abandonaram Jesus. Leia lá aquela história, quando Jesus, as multidões vêm e Jesus diz: eu tenho um pão para dar para vocês comer. Quero ver quem está disposto. O que eles fizeram?
Todo mundo foi embora, a ponto de Jesus ter que virar para os mais íntimos e dizer: vocês também não querem me deixar? Inconstância. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, ao longo desses anos de ministério, uma das grandes dificuldades que eu percebo nas pessoas tem a ver com o verbo continuar. Esse verbo não está presente na vida de muita gente. Continuar frequentando a EBD. Coisa difícil. Hoje eu falei ali, interrompi a aula de Zé, porque eu fiquei uns 5 minutinhos ali e falei assim: queria que vocês me ajudassem, fazer um apelo. Nós temos muitos jovens aqui na igreja que não estão aqui, estão perdendo isso aqui. Vem uma vez ou outra na EBD. Continuar frequentando envolve uma série de coisas, mas acima de tudo envolve prioridade. Envolve dormir cedo, envolve acordar cedo, envolve se dispor a estar aqui, envolve desejo de conhecer as Escrituras, envolve muita coisa. Mas acima de tudo envolve prioridade. Vem, mas não continua. Continuar é muito difícil. O médico passou lá a dieta. Você faz 3 dias. Gente, mas é muito difícil. Continuar é muito difícil. Por quê? Porque nós somos pessoas de ânimo dobre e inconstantes. Continuar a atividade física, continuar a academia, continuar cuidando do corpo. A gente faz 2 meses e para. Não consegue. Continuar frequentando a reunião de oração, continuar acordando cedo, continuar todos os dias lendo a Bíblia, porque o pastor naquela semana falou, na segunda e na terça eu fiz, mas na quarta eu não fiz, porque era daquele problema, e na quinta já... Continuar é muito difícil. Eu encerro dizendo o seguinte: olhando para as Escrituras, é a falta de continuação, dia após dia. É essa falta de continuação que diminui a nossa fé. É essa falta de continuação que diminui o nosso amor por Deus. Só quem permanece firme até o fim, diz a Bíblia, é que recebe a coroa da vida. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, não fiquei no caminho, eu completei a carreira. Existe uma linguagem bíblica que diz que nós precisamos ser transformados de glória em glória. Só faz isso quem continua. Quem não continua, não consegue. O que eu quero dizer para vocês é que vida cristã não existe inércia, não existe pausa. No reino de Deus não existe vida sem movimento. Tem que continuar. Se você parou, é porque você morreu. Alguém já disse que vida cristã é como a piracema. É aquele fenômeno em que o peixe vai desovar lá na nascente do rio. É luta diária e constante contra a correnteza. Se você parar, você está morrendo, você morreu. É melhor ser um peixe vivo nadando contra a correnteza do que um peixe morto sendo levado por ela.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar,